Aleluia. Em 1 de João, capítulo 2, verso 18. Eu hoje, derivado da situação que nós estamos vivendo, estes dias, o Senhor Deus tem colocado no meu coração para trazer este estudo bíblico sobre o Anticristo. 1 de João é já no finalzinho da nossa Bíblia, já quase a pé do Apocalipse, entre Judas, 3 de João, 2 de João, 1 de João, todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor, ela nos diz assim, 1 João, capítulo 2, verso 8. Filhinhos, acompanhem na vossa Bíblia, amém? Porque eu quero que vocês acompanhem na vossa Bíblia. Filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o Anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido os nossos, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Mas vós tendes a unção que vem do Santo e sabeis tudo. Olha só o versículo 20 nos diz: mas vós tendes a unção que vem do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso? Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este mesmo é o Anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Amém? 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 Amém. Então, hoje o nosso estudo vai ser sobre o Anticristo. A palavra do Senhor, e aqui em 1 de João, ela nos ensina que o Anticristo, o que é o significado do Anticristo? O Anticristo significa contra Cristo. É alguém que é rival de Cristo, ou alguém que quer substituir a Cristo. O Anticristo, a palavra de Deus aqui que nós acabamos de ler, o Anticristo é aquele que é mentiroso e que nega que Jesus é o Cristo. Então todo esse já é o Anticristo. Eu quero mostrar-vos hoje que nós não estamos à espera do Anticristo. Nós já estamos vivendo o Anticristo. Porque muitos pensam assim: o Anticristo, ele vai vir. Não, nós já estamos a viver o Anticristo. E eu quero vos mostrar o porquê nós já estamos a viver o Anticristo. Porque a palavra de Deus nos mostra que o Anticristo é aquele que nega a Jesus. O Anticristo é aquele que não reconhece que Jesus é o Cristo. Então esse já faz parte do Anticristo. Se nós formos ver, irmãos, o Papa já é um dos anticristos. Por quê? Porque ele quer que eu quero mudar a Bíblia, porque ele diz que a Bíblia está desatualizada. Se nós formos ver, ele já é um dos anticristos. E por que eu digo que ele é um dos anticristos? Porque tem sido um homem muito venerado. É um homem que tem muito poder em todo o mundo. Se nós formos ver um político, já é um dos anticristos. Se nós
Se eu compro algo com o meu número contribuinte no Porto, eles já sabem o que é que eu comprei. Eles já sabem o carro que eu tenho. Então nós já estamos a viver o anticristo. Não pense que, não, o anticristo vai vir. Não, nós já estamos a viver o anticristo. A Bíblia fala no livro do Apocalipse que quem não tiver a marca da besta, a 666, que não pode comprar nem vender. O anticristo, se formos a ver, os manos já são anticristo. Mas peraí, pastor, como? Hoje eu tenho um cartão e eu faço transferências com o cartão de milhões. E eles já sabem que eu estou a transferir aquele dinheiro para a pessoa que eu estou a transferir. Eles já sabem as contas que eu pago. Então tudo está a ser monitorizado pelo anticristo. Porque as pessoas pensam, não, o anticristo só vai vir quando tivermos a marca da besta na mão ou na testa, que nós só colocamos assim e já paga todas as faturas. Nós já estamos a viver o anticristo. E eu quero vos mostrar algumas coisas para vocês entenderem o quanto o anticristo ele já está em ação. O apóstolo João, ele nos ensina em 1 João, que nós acabamos de ler, que já existem muitos anticristos. Mas nós também sabemos que Daniel, no livro de Daniel, capítulo 7, 24 e 25, capítulo 23, que ele fala sobre o chifre, o rei do rosto feroz. Isso é o quê? É o anticristo. A Bíblia também nos menciona em Mateus que também foi aplicado falsos cristos. Quem são os falsos cristos? São os falsos profetas. Então nós já estamos a viver o anticristo. O apóstolo Paulo também fala que o nosso pecado já é o anticristo. O Apocalipse já fala sobre a besta do mar. É o Apocalipse. Então nós já estamos a viver um tempo apocalíptico. E se nós formos ver e analisar as coisas, eu vou-vos mostrar um dos principais doutrinários anticristãos é negar o nascimento de Jesus em carne e deturpar esta doutrina. E eu quero-vos mostrar algumas dessas pessoas que exercem essa doutrina. Se nós formos ver os testemunhos de Jeová, os testemunhos de Jeová, eles afirmam que Jesus ressuscitou apenas em espírito. Que ele ressuscitou unicamente em espírito. As testemunhas de Jeová, elas não creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, o que é que a Bíblia nos fala? Os falsos cristos, os falsos profetas. Se nós formos ver a Igreja Católica, que diviniza Maria como deusa, para crer que Jesus é Deus. Falso que é profeta. Se a Igreja Católica adora mais uma imagem
hipocrisia e falta de doutrina que tem havido. Falsas profecias. Em século nenhum houve esse tempo, como agora esse tempo que nós estamos a viver do anticristo. A palavra de Deus, ela nos diz assim, em 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4, não abram para não perder tempo, foquem só, ouçam só, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o pecado do homem, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele é o mesmo Deus. O anticristo, nós já estamos, quantas faltas de doutrinas têm aparecido e dizer que eu sou encarnado e que eu sou o próprio Cristo. E está a aparecer agora. Que as pessoas dizem que são os próprios Cristos, que são a reencarnação de Cristo. Então nós podemos ver que nós estamos no tempo já do anticristo. Porquê eu falo do anticristo? Porque vai se levantar dois reinos, reino político e reino religioso. A palavra de Deus fala que vai se levantar um reino governante, alguém que vai ser muito adorado pelo homem e depois odiado. Se nós formos analisar o sacerdote de Roma, aquele que veio hoje para Portugal, quantos milhões o veneram e não veneram a Deus? Então, se nós já formos ver tudo isso, irmão, nós já estamos no tempo do anticristo. Nós já estamos a viver esse tempo. A palavra de Deus nos fala assim, em Mateus 24, verso 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Quem são esses eleitos? É a igreja do Senhor. Falsos profetas, é bíblico, é a Bíblia que fala, não sou eu, não são palavras minhas, é a Bíblia. Falsos cristos, falsos profetas, que realizam grandes sinais e maravilhas, para confundir a mente dos eleitos. E é isso que tem acontecido, em que as pessoas seguem falsos profetas. Eles revelarão. Porquê? Para ser seguidos por muitos. Se nós formos ver, e nesta semana num grupo da interação nós oramos, porque eu vi num grupo, num culto de um pastor do Brasil, em que no meio houve jovens que se levantaram e começaram a beijar-se no meio do culto. Pessoas da OGB, pessoas, pronto, para entender, não é? No meio do culto. Sabe o que é isso? Não é o anticristo. Esses movimentos já não é o anticristo. São, irmãos. Só nós
bíblico. É a Bíblia que fala. O espírito que não confessa a Deus, não procede de Deus. É o espírito do quê? O anticristo. É a Bíblia que fala. Leiam na vossa Bíblia. É o espírito do quê? O anticristo. Por isso eu tenho-vos dado alguns exemplos para vocês entenderem. O espírito anticristo, ele já está. Porque as pessoas pensam, não, em primeiro lugar, Deus só virá buscar a sua igreja quando o anticristo vier. Que muitos pensam assim. Quem pensava assim? Eu sei que há muitos que pensavam assim. Não, Deus só virá buscar a sua noiva quando vier primeiro o anticristo. Mas o anticristo já está implantado em todo o mundo. Nós já estamos a viver o tempo do anticristo. Em 2 João, capítulo 1, verso 7, nos diz assim: de facto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador, ou o espírito enganador do anticristo. Espírito anticristo. Se nós formos pegar, e eu já peguei numa Bíblia, das Testemunhas dos Jeovás, 1 de João, que fala que o Verbo se fez carne. Eles não têm, eles alteraram. Porquê? Porque eles não acreditam que o Verbo se fez carne, que Jesus se fez carne. A Bíblia. Então a Bíblia já está aqui a dizer: tal é o enganador do anticristo. Tais são que não confessam a Jesus Cristo. Não é o espírito anticristo, irmãos. Eu não quero que vocês fiquem tristes. Eu quero que vocês aprendam. Vocês tirem. Não, Deus só virá quando vier o anticristo. Não, nós já estamos a viver o anticristo todo o tempo. A palavra de Deus nos fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8 ao 10, ela fala-nos assim: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. E vinda desse perverso, e segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com os sinais e com maravilhas, enganadoras, ele fará uso de todas as formas de engano da justiça, para que os que estão padecendo, porquanto rejeitam o amor à verdade que os poderia salvar. Vocês estão a entender, irmãos? Porquanto rejeitam o amor à verdade que os poderia salvar. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Que a palavra de Deus diz em João 17, verso 17: santificais, porque a palavra é a verdade. E muitos não creem na palavra de Deus. É o espírito que? Espírito anticristo. É a Bíblia, irmãos. Daniel, é a Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia ainda nos fala mais. Em Apocalipse 13, verso 5 ao 8, nos diz assim: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses. E ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. Os que habitam nos céus foi-lhe dado o poder
para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então já é o quê? É o espírito do anticristo. Se Deus viesse buscar a sua igreja hoje, quantos milhões e todo o mundo não estão preparados? Quantos não têm o seu nome escrito no livro da vida? Quantos? A palavra de Deus fala aqui que todos os habitantes da terra adorarão a besta. E já estão a adorar. A palavra de Deus, ela não engana, irmãos. Nós é que nos enganamos e andamos cegos, não entendendo a palavra de Deus. Mas nós já estamos a viver o tempo apocalíptico. Nós já estamos a viver, nunca se viu em século nenhum tanta heresia, tanta falsa doutrina, em que hoje há igrejas, pastores do mesmo sexo, e que muitos são aqueles que os seguem. Eu vi uma igreja, e aqui em Portugal, bem não sei de onde essa seita, que as pessoas tinham que pagar 3.000 euros para entrar nessa comunidade e ficar lá, e era lavagem cerebral completamente. Os Pirineus. Isso é o que, irmãos? É o anticristo. O espírito do anticristo. Anticristo. Ante o Cristo. Vocês ainda querem mais provas? Ante o Cristo. Ou alguém que quer ser maior que Cristo. Em que hoje nunca se ouviu tantas seitas. Eu vi uma seita que nos cultos eles faziam tudo e mais alguma coisa. Sabem porquê? Que eles diziam que Jesus já morreu pelos meus pecados, então eu já posso fazer tudo. E dentro dos cultos eles até faziam coisas com pessoas. Isso é o quê? O espírito do anticristo. E agora vocês dizem assim: mas porquê isso? Porque muitos ainda estão à espera que o anticristo vá vir, mas ele já está no meio de nós. Nós somos controlados em tudo, nós somos monitorizados em todo o lugar. Em tudo o que nós fazemos, nós somos monitorizados. Hoje o CPS, ou o nosso dia de identidade português, já é uma marca disso. Hoje ter um cartão, um multibanco, já é a marca disso. Porque eles sabem tudo o que nós sabemos, tudo sobre a nossa vida. Eles sabem onde nós moramos, eles sabem o que nós compramos, eles sabem até se a gente compra umas calças ou uma camiseta da Adidas, eles sabem tudo. Tudo está monitorizado hoje. A palavra de Deus, ela também nos mostra, e no livro do Apocalipse, capítulo 13, versos 16 ao 17, diz assim: também abriu todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, e receberam certa marca, que na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, e não a ser quem tiver essa marca, o que é o nome da besta, ou o número da besta.
Só que muitos, eles focam neste versículo e pensam que o anticristo só vai ser quando eles colocarem o chip. Mas nós já estamos a viver isso, irmãos. O tempo do anticristo e o espírito do anticristo, nós já vivemos isso por muitas identidades religiosas que são contra quem? Contra a família. A família é o quê? A família é aquilo que Deus mais quer. Uma família unida. E o espírito anticristo, o que é que tem mais feito? É as famílias. Vocês querem mais? Então, irmãos, é para que nós possamos estar preparados, porque nós já estamos a viver esse tempo. Não deixem enganar. E hoje eu vejo que falsos profetas, falsas heresias, tudo das coisas mais absurdas que eu tenho visto. Eu estava a ver algumas seitas, em que as pessoas, mesmo dentro das igrejas evangélicas, a dançar forró, a danças sensuais. Isso é o quê, irmãos? É o espírito anticristo. Deus abomina isso, irmãos. Não venham dizer que viram uma mulher com um shortinho todo em cima e dançar aqui à frente da igreja, que é bíblico, ou que a pessoa está no meio do culto, então já vai para a glória. Irmãos, é o espírito anticristo, e isso tem acontecido muito. Então o espírito anticristo já está implantado na terra. Não se deixe enganar. Porque o quanto eu queria dizer a este mundo que nós já estamos a viver o tempo do anticristo. Quantas pessoas estão enganadas que pensam que só o anticristo só vai vir quando a marca da besta, quando tivermos o chip implantado, realizado na nossa carne, ou na nossa testa, na nossa mão, em que eu já não preciso mais cartão, em que eu não preciso mais de bilhete de identidade, não preciso mais de CPF, não preciso mais de RJ, não preciso mais nada. Só chego lá, já está. Mas esse tempo nós já estamos a viver, irmãos. Então não se deixe enganar. E eu vejo com muita tristeza minha que a igreja procura não ter conhecimento da verdade, mas procura falsos profetas, falsos adoradores, falsos cristos, e que preferem ouvir heresias que enchem o ego do que ouvir uma palavra que nos confronta como esta, sobre o anticristo, sobre o inferno, sobre o arrebatamento. Amém? Amém. Meu Deus, ficaram todos